Pai do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Pastor Antônio Ronaldo aqui. Pastor, fui convidado para pregar, ou estou querendo pregar, e agora, o que eu faço? Como preparar aquela pregação que vai impactar, que vai mexer com a estrutura das pessoas? Fica comigo agora, que eu vou te dar todas as dicas, você vai sair daqui um pregador nato da palavra de Deus. Então vamos lá, olha só, primeira dica. Duas Bíblias, um caderno de anotação e caneta. Uma dica extra aqui: se você pretende pregar a palavra de Deus, nunca espere receber um convite para poder estudar a palavra de Deus ou o que você vai pregar. Não, se você tem na sua mente que você quer pregar a palavra de Deus, então seria interessante você ter sempre um versículo na ponta da agulha, para quando você for chamado, você já ter o que pregar. Por quê? Tem pessoas que deixam para pregar só quando são convidados, porque geralmente quando as igrejas convidam a gente para pregar, eles têm um tema de Bíblia para você pregar. Mas eu já recebi muitos e muitos convites para pregar, que eu falo assim: tem algum tema de pregação? A pessoa fala assim: não, o tema é livre, é o que Deus colocar no teu coração. E aí? Você estudando já é mais fácil. Então aqui vai uma dica: pastor, eu não sei por onde começar. Tem versículos simples da Bíblia que dá para você extrair várias coisas. Salmo 23, que é o exemplo que eu vou citar aqui, Salmos 91, João 8:32, Êxodo 14:14, são versículos simples que, se você pregar para estudar profundamente, Deus ele vai te dar uma sabedoria muito grande. Então vamos aqui, vamos continuar, tá? Pastor Antônio Ronaldo, por que duas Bíblias? Meus irmãos, essa Bíblia aqui é mais antiga, é a Bíblia do pregador. Por que eu gosto dessa Bíblia? Além de ela trazer um texto para você, dá só uma olhadinha, vou caçar aqui para vocês verem. Além de ela trazer o texto, ela traz um esboço. Tá vendo? Um esboço do texto. E isso ajuda muito para quem quer pregar a palavra. E você vai ter referências bíblicas. E outra que ajuda muito a Bíblia do pregador é isso, ó. Às vezes você lê um versículo que nem esse daqui, ó. Juízes 7 e o verso 3. Tá vendo? Eu tô com o dedo aqui. Quando chega no final do versículo tem outra, tá vendo aqui, ó? Identificação da Bíblia com a mesma palavra, com o mesmo sentido. Então dá para você juntar. Aqui já é mais profundo, que é uma Bíblia de estudo. Inclusive é uma das Bíblias mais indicadas para quem gosta de estudar a palavra. Tá apagadinho aqui, mas dá para ver, tá? Bíblia de estudo, palavras-chave. Por que ela tem palavras-chave? Tá vendo uma chavinha aqui? Quando você abre, por exemplo, eu vou caçar aqui para vocês, para mostrar para vocês. Ó, tá vendo aqui, ó? 2 Reis, capítulo 2. Você note que aqui no verso 3, onde eu tô com o dedo, tem uma chavinha, tá vendo? Quando você vai aqui no rodapé dela, aqui embaixo, tem o significado da chavinha. Por que tinha uma chavinha no verso 2? Isso aqui você pode atribuir à sua pregação. Então é muito bom você ter duas Bíblias com duas traduções diferentes. E um caderno de anotação, porque você pega essas coisas e você vai anotando. Aqui é tudo pregação que Deus já me deu, que eu já preguei, tá bom? Então você anota isso aqui e você passa a ter o seu esboço para você estudar. E tem quem diga assim que não é bom pregar com esboço, mas quem que falou isso? Entenda, a palavra de Deus ela é revelada, mas vocês podem prestar atenção. Você lê um versículo na sua casa, aí na sua mente você já tem tudo preparado para pregar. Quando você chega na igreja que você lê, parece que some tudo da mente, você não sabe mais o que vai falar, às vezes fala até outra coisa. Por que isso? Primeiro, nervosismo. E se você tivesse anotado tudo aquilo que estava na tua mente na hora que você leu a palavra, você teria estudado aquele esboço e na hora você não iria se perder. Você ia falar aquilo que Deus colocou na tua mente no momento exato que você leu. Então é muito bom você ter um esboço. Pastor, como que eu vou montar um esboço? Vou te mostrar agora.
Lembra do Salmos 23 que eu falei para vocês? Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu faço um esboço para pregar. Vejam só esse esboço aqui do Salmo 23. Só do Salmo 23 deu para me escrever uma folha. Vai olhando. 2, 3, tá vendo? 3 folhas só no esboço de Salmos 23. Eu trouxe essa palavra pela misericórdia numa igreja de um pastor amigo meu, e a presença de Deus ela se fez presente. Só que tem vários segredos. Eu vou mostrar para você. Por exemplo, ó, aqui, ó. Como que eu monto um esboço? Tá vendo aqui? Não sei se dá para vocês verem. Meus irmãos, quando se fala de salmos na Bíblia, a palavra salmos significa em português cânticos piedosos ou música de instrumentos de corda. Quando nós olhamos para salmos, alguns salmos são inesquecíveis, como por exemplo Salmos 40, eu botei aqui Salmos 91, Salmos 121, entendeu? Isso aqui é um esboço. Agora, da onde que eu tirei isso aqui, ó? Que a palavra salmo em português significa cânticos piedosos ou música de instrumentos de corda. Vamos ver onde foi que eu tirei isso aqui? Meus irmãos, vocês lembram aqui, ó, da Bíblia de Estudo Minha Palavra-Chave? Ó, Salmos 23, tá vendo aqui? Salmos 23. Então, o que que acontece? Toda a Bíblia de Estudo, se você voltar lá no começo do livro, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, Salmos, tá vendo? A Bíblia de Estudo, ela vai dar tudo isso aqui, ó, nesse rodapé de informação. O que significa a Bíblia de Estudo, tá? O que significa a palavra Salmos, quem escreveu, como entender. E aqui vai dizer, ó, aqui, ó, o título hebraico, livro de Salmos, é livro de louvores. O título em português, no entanto, deriva-se da palavra grega, que aí tá aqui, tá? Significa cânticos piedosos, tá vendo de onde eu tirei, ó? Ou música de instrumento de corda. Então, o início da minha pregação eu tirei daqui. Por isso que é bom você ter 2 Bíblias, porque você vai entender as traduções delas. Então você prepara um esboço. Mas pastor, eu não tenho essa inteligência toda de como bolar isso tudo. Isso é muito simples. Quando você lê uma palavra da Bíblia, ó, por exemplo, vamos ler Salmos 23. As pessoas gostam de informações novas. As pessoas gostam que a gente, na hora que estejamos pregando, tiramos algumas dúvidas delas. Por exemplo, Salmo 23. Quem foi que criou o Salmo 23? Para quem estava sendo escrito o Salmo 23? Por que Salmo 23 foi escrito? Você corre atrás dessas perguntas e você já vai ter um esboço para você pregar. Você quer um exemplo? Olha só. Salmos, eu estou aqui com a Bíblia aberta, tá bom? Salmos 23 e o verso 4 vai dizer assim, ó. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Pergunta: o que é o vale da sombra da morte? A gente tem uma visão de ser uma prova, né? De ser uma luta, de estar à beira da morte, sei lá, de estar no mundo do crime, no mundo da droga. Mas e no tempo que foi escrito isso aqui? No tempo que foi escrito, isso aqui servia muito para os pastores daquela época. O que era o vale da sombra da morte para eles? Já é uma coisa que você pode trazer para a sua pregação. A tua vara e o teu cajado me consolam. O que é vara? O que é o cajado? O que significa vara? O que significa cajado? O que simboliza? Você está vendo? Você trazendo, você tem que ler o texto com a mente, como que eu posso falar? Com a mente crítica. O que esse texto está querendo dizer? O que ele está querendo falar? O que significa? O defeito de alguns pregadores é que eles deixam para pesquisar ou para estudar só quando recebe o convite para pregar. Não, meu irmão, você já tem que ter uma bala na agulha, entendeu? Porque às vezes você recebe um tema, mas Deus quer falar em outro canto. Você lê o tema com respeito à igreja. Irmãos, eu estou lendo aqui o tema, mas Deus
me autorizo a pregar em outro canto. Aí você prega e às vezes a presença de Deus ela vai descer. Pastor, eu tenho preocupação, será que o pessoal vai gostar da minha forma de pregar? Será que o pessoal vai gostar da palavra? A palavra de Deus não tem como não gostar dela. A diferença é como que tu se prepara para pregar a palavra de Deus. Como assim, pastor? Por exemplo, montei o meu esboço inteiro, preparei tudo, porque a pregação ela tem que ter início, meio e final, entendeu? Preparei tudo. O que você vai fazer? Agora você vai estudar o texto que você vai ler. Isso eu aprendi até com o pastor Eliseu Rodrigues. 3 dicas. Você tem que pegar no mínimo 2 Bíblias. É o Salmo 23 que você vai pregar? Beleza, então você vai ler ele até enjoar, até decorar tudo, até entrar no teu coração. E você vai ler o seu esboço, aquilo que você escreve no caderno, entendeu? Aquilo que Deus te deu. Você vai ler repetidas vezes até entrar no teu coração. Porque quanto mais você lê, mais você vai decorar, mais você vai aprender. E na hora que você estiver pregando, tanto você já vai se lembrar de qual salteado que está aqui, como que está na palavra de Deus, como as revelações que vêm na hora. Entendeu? Tem revelação que vem na hora da palavra. Então não tem como você não se sair bem. A tua palavra vai ser estrondosa, porque você se preparou. Você estudou a palavra, você trouxe, tirou a dúvida de muitas pessoas. Você preparou um cabeçalho tópico, início, meio e final da mensagem. E agora você vai fazer o quê? Para encerrar com chave de ouro. Você vai orar a Deus e você vai jejuar. Como assim? Que oração que eu faço? Por exemplo, Deus, aqui está o esboço da tua palavra que o Senhor me deu. Eu apresento esse esboço e a palavra primeiramente ao Senhor, para que através do Senhor a palavra toque na igreja. Você está vendo? Você está orando, você está pedindo que Deus abençoe a palavra que Ele lhe deu. E depois você vai jejuar, separa 1 a 2 horas por dia. Senhor, das 9 horas até as 11 horas do dia eu não vou nem comer nem tomar água, para que o Senhor derrame poder sobre a palavra, para tocar nos corações das pessoas, para as pessoas serem libertas, para as pessoas serem abençoadas, receberem a tua bênção. E você pode ter a certeza que quando você for pregar, a presença de Deus vai descer. Maravilha? Fala aí se você gostou desse vídeo. E se quiser mais um vídeo com relação a isso, a gente vai estar trazendo para vocês.